Estamos de volta com o programa Conexões. Por que sentir tanta culpa? É o tema de hoje. Está conosco o Rodrigo Ladeira, professor da Faculdade Jesuíta. Então, Rodrigo, a gente estava comentando a fala da Rogéria Correia. E ela dizia que quando olha para o passado, ela tem um sentimento de culpa e fica muito triste com isso. O que você diria para ela então, já que eu cortei sua fala no último bloco? Primeiro, seria muito bom que ela, desabafasse isso com alguém, porque ficar remoendo o passado não vai resolver não nada. vai resolver nada, né? O cristianismo olha para o futuro, né? Olha para frente. Obviamente, o olhar para frente significa que a gente tem memória daquilo que a gente viveu, né? Mas essa memória tem que nos impulsionar, não pode nos aprisionar. O problema é que também o cristianismo, esse que nós estamos, nele, ele teve um período na Alta Idade Média, do século IV ao século XVIII, por aí, XVII, em que a gente experimentou o cristianismo como uma espécie de experiência meramente religiosa, E o cristianismo, definitivamente, a partir de Jesus, a partir de Jesus Cristo, não é uma experiência de religião, de religar. É um projeto de vida, é um jeito de ser, é um modo de agir, É segmento, é movimento, é dinâmico, não é estático. Então, não é da ordem da lei. Agora, por outro lado, tem que dizer para a Rogéria também, que o passado, a gente não tem o que fazer com ele, já passou. Eu não posso mudá-lo, mas eu posso confiá-lo à misericórdia de Deus. Isso, a gente entrega, Senão eu vou comprometer o meu presente e também o meu futuro. Isso. Tá certo. Bom, agora, e a questão do arrependimento? Há determinadas pessoas que dizem assim, eu me arrependo daquilo que eu não fiz. Daquilo que eu fiz eu não me arrependo. É como lidar com isso? Ou seja, aquela pessoa que procura passar a régua na culpa, na sua responsabilidade diante talvez de um mal feito. Eu penso que o cristianismo não trabalha com o arrependimento nem das coisas feitas nem das coisas não feitas. O arrependimento é um dos atos daquele que procura o caminho de volta, Então, o arrependimento tem que ver com esse movimento de retorno, É dinâmico, não é uma coisa que eu decida agora e agora estou arrependido ou não estou arrependido, Porque a experiência cristã diz respeito a retomar aquela caminhada inicial, quando a gente entrou no segmento de Jesus. Então, a experiência cristã também tem um outro problema aqui, é que não dá para pensar nada na experiência cristã que seja só do indivíduo. O cristianismo não é uma experiência do individual, do não divisível. O cristianismo é a experiência do corpo, a experiência da comunhão. Então, quando a gente se arrepende, tem que ver como é que o corpo... É como se o corpo tivesse doente e ele recupera a sua saúde. Então, arrependimento tem que ver com esse restabelecimento da caminhada. A gente cai... A retomada. Tá. Agora, veja bem, há o número 16 da Gaudium et Spes, que para mim é emblemático. Ele trata da consciência como o sacrário interior mais íntimo da pessoa. Aí eu lhe pergunto, como formar uma consciência diante da falta, seja diante do pecado, diante da falta naturalmente, diante do pecado, ali pela religião, pela revelação, de forma equilibrada e saudável? Bom, para pensar consciência, a gente tem que pensar a consciência adjetivada. A consciência que a gente está tratando aqui, do ponto de vista da experiência de Jesus, é a consciência cristã. Então, tem que ver com a consciência cuja cabeça desse corpo não sou eu. A cabeça desse corpo é Jesus. Então, essa consciência é uma consciência reflexa, ou seja, refletida, diante de... Por isso que a Gaudium et Spes diz que a consciência é o lugar íntimo. Íntimo porque é lugar de encontro com aquele que revelará a mim os caminhos que não estão de acordo com aquela... Depois do Vaticano II, a gente começou a chamar isso de opção fundamental. A nossa vida está toda direcionada para lá. Então, tem que ver como é que, diante desse caminho que fui fazendo, na companhia de Jesus, com ele, no segmento de Jesus, como é que essa consciência ela está formada. Normalmente, eu tenho encontrado pessoas, por onde eu passo dando aula, cujas consciências cristãs ainda não estão nem iniciadas,
né? Foram batizadas, foram crismadas, fizeram a primeira comunhão, mas ainda estão num caminho de pré-cristianismo. Ainda não experimentaram de fato Jesus, né? Vive-se uma dimensão da experiência sacramental como coisa e ainda não fizeram a experiência de Jesus, cuja consciência, cuja educação, né? Ninguém nasce cristão, precisa ser educado para ser cristão, né? É um caminho que vai durar a vida toda. Então, esse caminho ainda não foi nem iniciado. Isso é o mais grave. Então, quando eu fiz a minha primeira comunhão, eu me lembro que para fazer a primeira comunhão, eu tinha que fazer a primeira confissão, que era mais doloroso do que a primeira comunhão. Aí te ensinaram o que é pecado. Então, e tinha uma lista dos pecados, que era uma lista de erros, né? Não eram pecados aquilo, eram erros. Ao erro, a gente tem o tribunal que nos julgará por aquilo que a gente fez de errado e nos dará uma sentença. Na experiência cristã, esse julgamento não se dá de lá para cá, mas se dá a partir do encontro com aquele que revelará a mim aquelas situações que estão em desconformidade com a opção fundamental que um dia a gente fez. Então, esse caminho aqui é o mais importante. O erro se pauta pelo julgamento, pelo juízo. No outro caso, na experiência cristã, é pela misericórdia. Isso. Okay. Por isso que, na experiência cristã, falar de culpa, eu acho que é um pouco demais. Porque quando a gente experimenta o perdão, né? Por minha culpa, por minha tão grande culpa. Então, e a gente... houve sim, há um tipo de cristianismo que desperta e avoluma a culpa. Isso. Mas me parece que no segmento de Jesus, não me parece que ele vai ficar... seguramente não fez. Percebe? E ele não quer que a gente fique nesse sistema da culpabilidade, porque ele é maldito, né? Ele não é uma bendição, ele é uma maldição. Não liberta. Não faz crescer. Exatamente. Tá bom. Tenho aqui a participação da Sônia de Salles Neto. Como sarar a culpa? Acho que já falamos um tanto, daqui a pouco o Rodrigo comenta mais. A Madu Brandão diz o seguinte: a culpa é a parte chatérrima e não digestível do bolo. Quem dera não existisse. Por outro lado, se a vivenciamos, é um alerta de que, sim, fizemos algo que não deveríamos ter feito. Assim só podemos nos redimir. O pior é que o tempo passa e ela, a culpa, permanece. Sinceramente, não tenho a menor ideia de como afastá-la do meu caminho. E você, Rodrigo, tem? Então, o cristianismo vive de uma experiência fundamental que às vezes a gente se esquece dela. O cristão vive da cruz, né? O cristão vive, o Pai Nosso diz, seja feita a tua vontade, não a minha. Então, tem uma fala aí que você acabou de ler, nós não nos redimimos, porque nós não podemos nos autossalvar, né? Quem nos salva é um outro. Então, embora haja quem pense, né? O Messias sou eu. Pois é. Aí esse outro contexto. Acaba se enfiando em si mesmo, né? Quer dizer, vive repolhado, o repolho, quando vai passando o tempo, molha, apodrece de dentro para fora, né? O cristão vive desse caminho que é o encontro sempre com aquele que está vindo ao nosso encontro. Não somos nós que procuramos ele, é ele quem nos procura. E ele nos busca, diz São Lucas, ele nos busca até encontrar. Então, me parece que aqui precisa relaxar um pouco o sistema da culpa, porque, no fundo, se é a gente procurando, né? Eu estou sentindo culpa, eu tenho que me libertar, a gente acaba entrando no sistema que a teologia chama de idolatria. Sou eu que estou determinando, inclusive, o que é culpável ou não culpável, né? Sendo que o cristianismo é uma experiência do encontro com aquele que não vai apontar para as culpas. Posso concluir essa resposta? Pode. Ou seja, a possibilidade de se libertar da culpa, quer dizer, não sou eu quem faz, mas eu posso sair de mim. Isso, eu acho que tem que relaxar. Ok, tá certo. Relaxa. Bom, ok, Madu, fraterno abraço. A Yarli Ferreira diz, como ser cristão e não sentir culpa? É possível? Não sei se é possível, porque a culpa é um sentimento humano, né? Construído e que a gente está metido nele. Não sei se é uma... Agora, é possível relaxar diante da culpa, dos problemas, dos erros, porque a gente comete erros.
Mas o erro aqui não tem nada a ver com a experiência cristã. Na experiência cristã é um caminho... O tempo está acelerando aqui. Ótimo. Então, Yarley, eu só queria dizer, nós não precisamos não podemos permitir que a culpa se transforme em doença e roube as nossas energias. Fraterno abraço. Aliás, se transformar em doença, precisa procurar o psicólogo. Ah, com certeza. Então, mando um abraço também para a Viva uma vez, Isaac, tanto tempo que não havia, Maria Aparecida Antônio, Francisco de Paula Souza e a Ledivânia Cota. Nosso tempo está terminando, vamos ao nosso ping-pong. Perdão, Rodrigo. Perdão é o que a gente tem que experimentar cotidianamente. Né? Pecado. Pecado é uma coisa que não serve para nada, né? De serventia para nada. Do ponto de vista da experiência cristã, é o avesso da experiência que a gente deve fazer de Jesus. Culpa. Culpa joga fora. Arrependimento. Arrependimento é uma coisa que a gente precisa entrar no caminho, né? Arrepender é voltar, né? Não precisa voltar sempre, é bom voltar. Misericórdia. Misericórdia é a experiência fundamental da vida da gente, porque aprendido daquele que é a misericórdia, né? Não só me ama, mas é o amor, né? E na série Pensamentos Conexos, trouxe aqui Lucas 15:7. Haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Algum comentário? Paulo diria, onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Então, no aspecto do pecado e da culpa, é bom a gente pensar que ele é maior do que tudo isso. Né? Ok, Rodrigo, Obrigado. Foi um prazer tê-lo aqui. Espero revê-lo em breve. Amém. Somos mesmo travessia. Estamos a caminho e nunca prontos. Por isso convivemos com limites, pecados e imperfeições. Mas a misericórdia de Deus é mais. Na próxima semana estaremos de volta com mais um programa Conexões Espiritualidade Cotidiana, aqui na TV Horizonte, emissora da Catedral, Rede de Comunicação Católica. Fraterno abraço.